Olá, prezada turma, prezado estudante, espero que você se encontre bem. Eu sou o professor Anderson Lins, professor do Departamento de Letras e Artes da nossa UESC. Vim me apresentar para você e dizer que nós estaremos juntos na disciplina Linguística 4, né? Linguística aplicada à alfabetização. Então, depois de termos visto esse percurso anterior, Linguística 1, 2 e 3, a gente agora se aporta, na Linguística 4 e nós vamos pensar, nessa relação entre linguística, a ciência que estuda a língua, e como isso se aplica, se correlaciona e constitui o processo de alfabetização. Então, em nossa ementa, nós vamos tratar sobre o conhecimento linguístico e alfabetização, problemas de aquisição da escrita, decorrentes da interferência dos padrões de fala infantil, como também nos debruçaremos sobre técnicas de análise fonológica e a sua utilização na alfabetização. É importante também dizer que nossa disciplina tem uma carga horária de 60 horas. Tá? Então, no nosso encontro de hoje, eu quero explorar um pouco nesse curto espaço de tempo que nós temos, quero introduzir a nossa disciplina pensando nessa relação, de que forma a linguística, de que forma o escopo teórico, analítico da linguística nos permite lançar uma luz e projetar essa luz para o campo da alfabetização. Como se dá essa aproximação, essa relação, eu diria, constitutiva, entre as reflexões da linguística e a alfabetização. Como há esse processo de influência, de constituição recíproca, na medida em que a linguística lança elementos, problematizações, metodologias no processo de alfabetização, e como esse processo de alfabetização, como os processos de alfabetização, melhor dizendo, em curso, devolvem questões, problematizações, inquietações para o campo da linguística. Então eu começo fazendo uma referência ao poema Declaração de Amor, da Clarice Lispector, em que ela nos diz o seguinte: se eu fosse muda e também não pudesse escrever, e me perguntassem que língua eu queria pertencer, eu diria inglês, que é preciso e belo. Mas como não nasci muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro que para mim, que eu queria mesmo era crescer em português. Eu até queria não ter aprendido outras línguas, só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida. Então, belíssimo poema, Declaração de Amor, da inesquecível, grande Clarice Lispector. Então, eu penso que nesse poema ela abre espaço para os questionamentos mais diversos sobre a língua que nós herdamos ao nascer. A língua que escolhemos e também a língua que acolhemos. E sobre a ideia de corrupção linguística, sobre a visão preconceituosa que por vezes temos em relação à nossa própria língua, e a tendência à valorização de uma outra língua, de uma outra civilização. Contudo, eu não pretendo aqui trazer uma discussão sobre essas questões, mas, como eu disse, fazer essa correlação, essa articulação mais direta entre a linguística e os processos de alfabetização. Então eu convido você para nós na página 21 do seu módulo, o módulo que você tem aí em mãos, e nessa abertura, na página 21, nessa abertura de capítulo, já nos lança uma questão: a que e a quem interessa a linguística? Então é um título bastante provocativo, um título que nos instiga a pensar essa ciência que nós ao longo do curso de letras estudamos, nos inquietamos, nos deparamos com seus
seus vários autores, suas várias correntes, suas várias projeções, né? Teórico-analíticas e também metodológicas. Então, a que e a quem interessa a linguística, né? E aí vamos avançar nessa leitura, né? E nos inquietar em busca, né, de possíveis respostas ou de outras questões que possam ser acopladas a essas, né? Então, no estudo introdutório sobre a ciência da linguagem, a linguística, né, feita nos módulos anteriores, certamente nós nos deparamos sobre o interesse da linguística, né? Qual o seu objeto de estudo, seus objetivos, né, enquanto ciência e também quais suas tendências teóricas, né? E aí interessa-me aqui, sobretudo, pensar, né, que a linguística pode nos oferecer, enquanto professores, né, ou professores em formação, meios, caminhos, alternativas para, né, um trabalho com a alfabetização, né? Então, dessa forma, eu estou acreditando a essa ciência, né, o papel de fornecer elementos para ajudar o professor na sua atuação no ensino das habilidades, né, e no uso da língua materna, né? Até porque né, falar no auxílio de uma ciência não é algo muito frio, né, não é algo muito distante, sobretudo para quem começa convocando essa presença, né, em cada um dos encontros que, enquanto estudantes de letras, nós tivemos, né, ao longo das nossas aulas, né? Então, quando eu, né, trago à baila, né, essas questões, eu estou, sobretudo, me ancorando no professor Rajagopalan, professor, inclusive, ano passado esteve conosco na UESC, né? E esse autor nos diz que é desnecessário apontar que uma linguística concebida dentro de uma torre de marfim, isto é, sem se preocupar com o que ocorre no mundo real. E isso tem pouca relevância ou utilidade no dia a dia para a vida das pessoas comuns. Ou seja, é preciso que nós, né, entendamos que a linguística, ainda que haja esse imaginário de que se trata de uma ciência distante, né, com pouca atuação, com pouca repercussão social no nosso dia a dia, né, essa é uma ideia equivocada, né, na medida em que toda prática ela é alicerçada por uma teoria, ela é respaldada, né, por uma teoria. Então, o professor Raja nos traz essa aproximação, né, para que nós pensamos que a linguística, enquanto ciência, sim, nos oferece, né, suporte, nos oferece subsídios para nós pensarmos, né, de forma muito clara que essa teoria é capaz de instruir a prática, né? E que a prática, por vezes, né, como eu disse no início da exposição, ela nos devolve, ela nos lança questões, né? A teoria é feita desse duplo movimento, né? Oferecer subsídios para a prática e estar atenta, né? Estar com os ouvidos muito apurados para que a teoria, né, possa sempre se movimentar por meio das indagações, as questões que vêm da prática, né? Então, né, dizendo isso, cabe a gente sempre fazer essa pergunta, né? Nós, enquanto estudantes de letras, professores em formação, né, o que a linguística tem a nos oferecer? Professores e professores de língua portuguesa, né? E aí, quando eu denomino, né, faço essa limitação, né, professor de língua portuguesa, professor de literatura, né, e, claro, alfabetizadores, né? Então, é nesse sentido que eu penso ser possível, né, nós iniciarmos o nosso encontro, iniciarmos essa nossa série de reflexões, de aulas que nós teremos, né, nesse jogo intrincado, articulado entre linguística e alfabetização, né? É preciso deixar clara a nossa posição de que toda prática é alicerçada em uma teoria. E a teoria, né, a ciência linguística é que nos oferece, é o nosso patamar, é o nosso estrado, né, a partir do qual nós podemos, né, de forma segura, né, de forma consciente, né, avançar no processo de alfabetização ou iniciar o processo de alfabetização, né? Então, não é à toa que essa disciplina, né, se insere na nossa grade, se insere no currículo
do nosso curso de letras, né, por se mostrar, né, por demais relevante essa articulação constitutiva, né, a linguística e a alfabetização, né, e a alfabetização, o processo de alfabetização nos dando, né, objetos, dando subsídios para continuarmos, né, movimentando, avançando, né, na ciência da linguagem.